Cumprimento a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Maravilha! Mais uma vez estamos aqui para falar da palavra do Senhor. Quero convidá-los a abrir sua Bíblia lá em Lucas, capítulo de número 17. Uma passagem bem conhecida. Lucas capítulo 17, versículo 11. Lucas 17, capítulo 11 até o versículo 19. Quero antes fazer uma oração. Pai Santo maravilhoso, mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença maravilhosa, para Te agradecer por essa oportunidade de estar dentro da Sua casa, adorando e falando da Tua palavra. Senhor, usa-me como um instrumento, Senhor. Que não seja eu a falar, e sim o Senhor. Que o Senhor cresça, que o Senhor e que eu diminua. Pai, em nome do Senhor Jesus, se conosco, Senhor. Fala em cada coração, Senhor. É o que eu te peço em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância, versículo 13, e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele diz: vão, mostra-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostou-se aos pés de Jesus, ele agradeceu, e este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele disse: levanta-se e vá, a sua fé te salvou. Até aqui, meus irmãos, podeis assentar em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu escolhi um tema para essa mensagem que é gratidão. Que é gratidão, mas bem poderia ser também: aquele que obedece só se dá bem, não é verdade? Aquele que obedece só se dá bem. Eu quero falar um pouco aqui desse momento. Jesus, quando ele estava indo para Jerusalém, ele passou ali pela Samaria, ele escolheu um caminho mais curto, um caminho que era evitado pelos judeus, por dizerem que os samaritanos eram impuros. E tinha um caminho mais longo, que era de costume o povo fazer. Mas Jesus escolheu justamente ali. Se a gente vê, desde quando Jesus, lá do capítulo 9 em diante, ele começou a sua caminhada, e ele foi em direção a Jerusalém por este caminho, alguns milagres aconteceram. E esse milagre aqui, do qual nós estamos falando nessa noite, de certa forma mexeu muito comigo. Sempre mexe essa palavra, porque eu vejo a gratidão, mas também podemos ver aqui a ingratidão. Quantas pessoas não são dessa forma, não é verdade? Quantas pessoas, às vezes apontando para mim mesmo, eu sou assim. Nós somos ingratos com Deus. Se a gente vê essa passagem, começar a prestar bem atenção, Jesus estava a caminho. Os 10 leprosos ouviram falar de Jesus, estavam todos juntos e gritaram: mestre, tem compaixão. Aqui ao vê-los, no versículo 13, e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós.
tem piedade de nós. Vale lembrar que a lepra, eu sei que os irmãos já sabem, já ouviram outras vezes, ela ia destruindo a pessoa aos poucos, às vezes membros de sua mão, do seu pé, às vezes até caíam por causa da lepra, porque ia consumindo. E essas pessoas, assim que diagnosticada essa doença, os sacerdotes colocavam ela para fora do arraial, ou seja, ela saía para longe de tudo aquilo que elas amavam, da sua família, dos seus amigos, ela não podia ter contato com ninguém. E quando ela chegava próximo de alguém, ela tinha que gritar ainda: impuro, impuro. Imagina que humilhação, que vergonha para essas pessoas abandonadas. Então, o que a gente vê aqui? A gente vê 10 homens. A lepra também é considerada, ela é feita uma analogia com relação ao pecado, porque assim como a lepra leva a pessoa para fora, se distancia para longe de Deus, para longe daquilo que deveria ser certo, a lepra também leva, e o pecado também, distancia a pessoa, e ela vai corroendo aos poucos, às vezes ela nem percebe quando vê ela é tomada pela doença, assim como o pecador, ele vai achando que não tem importância, que é só um pecadinho, ele vai se acostumando com aquilo, e de repente ele está tomado também pelo pecado, está perdido, e a gente vê que então são 10 homens pecadores, 10 homens desprezados, 10 homens tristes, desamparados, 10 homens carregando dor e sofrimento, 10 homens separados dos seus familiares, lançados para longe de suas casas e de tudo que faziam parte. Mas são 10 homens que tiveram um encontro com Cristo. Aleluia. 10 homens que, apesar de tudo, tiveram um encontro único com Jesus. Imagina que maravilha. Você passando por um momento tão difícil, com tantas dificuldades, e de repente você tem um encontro com Jesus, você clama por Ele, e o Senhor responde. Nesse caso aqui, Jesus respondeu lá no versículo de número 14, ele fala assim, ao vê-los ele disse: vão e mostre-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Por que mostrar aos sacerdotes? Porque era costume, quando as pessoas se purificavam, mas esses ainda não estavam quando Jesus mandou. Mas durante o caminho, foi havendo um processo de restauração, um processo de cura. E eles foram curados. E quando um deles percebeu que estava curado, ele tomou uma decisão. Primeiro eu tenho que agradecer. Primeiro eu tenho que me derramar diante daquele que me fez isso possível. E ele voltou correndo, imagino, gritando, com os olhos talvez em lágrimas, com a voz forte, porque também foi restaurada. Porque aquele que está com lepra, diz que a garganta fica seca, ele não consegue falar direito. Por isso que talvez se uniram ali para clamar ao Senhor, os 10 leprosos, para que Jesus pudesse ouvi-los. E nós sabemos que Jesus, Ele conhece o coração, porque Jesus também é Deus. Ele estava como homem, mas Ele também era Deus que estava ali. Ele é Deus. E esse mesmo Jesus hoje também está aqui nessa igreja, talvez esteja aí, através do Facebook, na sua casa. Eu acredito que o Senhor pode agora também fazer na sua vida, assim como Ele fez na vida desses 10 leprosos. Ele pode purificar, Ele pode transformar, Ele pode restaurar. Isso é gratidão, é voltar para Jesus e agradecer. Eu já vi muitas pessoas na igreja, chegando na casa do Senhor, com a família destruída, sem emprego, e de repente o Senhor começa a trabalhar na vida dessas pessoas. Quando elas clamam pelo Senhor, o Senhor restaura o casamento, restaura a família, o Senhor abre a porta de empregos, e essas pessoas começam a ficarem tão felizes e agradecidos, e de repente a memória delas vão se apagando, vão se esquecendo, elas vão se afastando da igreja, porque o casamento está tudo certo, elas têm emprego, mas a memória, porque é difícil a gente lembrar
da gente lembrar das coisas ruins. Quando fica para trás assim, as coisas boas e novas vão tomando lugar, né? Normalmente a gente esquece de tudo o que é ruim. Então, na maioria das vezes, nós que estamos hoje na igreja, talvez não seja a maioria, talvez seja algumas pessoas, já passaram por momentos difíceis na sua vida, e começa a ter uma caminhada abençoada, agraciada, e se esquecem daquilo que Deus fez, daquilo que Deus continuou fazendo. Lá em Salmo 116, versículo 12, se eu não me engano, diz assim: que daria eu, Senhor, por tudo aquilo que Ele me tem feito? Ou seja, o que eu poderia dar a Deus? Qual é a gratidão que eu poderia entregar ao Senhor? A gente vai ver na Bíblia que houve um certo homem chamado Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel, ungido por Samuel. Saul significava escolhido por Deus. E Saul, enquanto andava na presença do Senhor, ele tinha vitórias. Enquanto Saul andava com Deus, tudo dava certo, mas Saul era impaciente. Saul não queria esperar. Tem certas coisas que nós temos que esperar porque é no tempo de Deus. Não é porque o Senhor respondeu, está demorando para responder, que nós devemos tomar as decisões. É como se o Senhor estivesse falando: faça o que você quiser, tome as decisões. Você não, nós temos que esperar o tempo de Deus. Saul deveria esperar o homem de Deus para estar fazendo um sacrifício, e ele tomou o lugar do sacerdote, e ele começou ali a se afastar de Deus. Não demorou muito, as coisas foram piorando, e ele foi se afastando cada vez mais de Deus, foi desobedecendo o Senhor. Quando o Senhor deu uma ordem específica para ele, numa guerra, ele deveria destruir tudo, e ele poupou o rei, poupou também parte dos animais, e aquilo também não agradou a Deus, porque ele fez segundo o seu coração, segundo a sua vontade, segundo o seu entendimento. Quantas vezes nós fazemos as coisas segundo o nosso entendimento, segundo a nossa vontade? Nós esquecemos que Deus tem que ter a primazia na nossa vida, que nós devemos consultar o Senhor em tudo que nós vamos fazer. A pergunta que eu faço para você nessa noite, que está me ouvindo, você que está aqui na igreja: você tem consultado a Deus naquilo que você deseja fazer? Os planos que você fez para o ano que vem, você colocou na direção do Senhor? É vontade de Deus? Se pararmos para pensar, quantos projetos foram feitos em 2019? Quantas pessoas falaram: não, eu vou fazer faculdade, não, eu vou passear, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E de repente veio essa doença, que a gente nem enxerga, uma coisinha tão minúscula, que tem ceifado a vida de tantos, que tem colocado tantos dentro da sua casa, muitos têm medo de sair. Atrapalhou planos de todo mundo, porque é fácil planejar, é fácil querer que as coisas aconteçam, mas será que Deus está no negócio daquilo que nós fazemos? Será que Jesus estava no caminho? Você parou e falou: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, eu quero me casar, eu quero construir uma casa, eu quero fazer uma faculdade, eu quero fazer algo. Às vezes nós esquecemos, ou então a gente não espera o Senhor responder, como fez Saul. Saul, mas depois ele vai consultar ainda uma pessoa que ele queria tanto ouvir um conselho de Samuel. Ele achou que essa pessoa poderia trazer o espírito de Samuel para falar com ele. Ou seja, cada vez mais ele foi se afastando, como diz a palavra, que um abismo atrai outro abismo. Ou seja, quanto mais a pessoa vai se afastando de Deus, mais coisas erradas ela vai fazendo, piores as coisas vão acontecendo. É como você tem um carro, você olha ali, o pneu começa a ficar careca, e você vai protelando, aí daqui a pouquinho fura um pneu, você pega o step e põe ali, aí você não arruma o step e resolve fazer uma viagem longa. É fácil imaginar o que vai acontecer. Você vai ficar pelo meio do caminho, você não vai concluir aquilo que você queria,
porque você não tomou as decisões corretas na sua vida. E nós, como servo do Senhor, temos que tomar as decisões corretas. Nós temos que colocar diante de Deus tudo aquilo que nós vamos fazer. Se você quer se dar bem na vida, obedeça ao Senhor. Como eu falei que essa mensagem poderia ter o tema: aquele que obedece só se dá bem. Jesus falou para esses 10 leprosos, para que eles se apresentassem aos sacerdotes. E eles obedeceram ao Senhor. E no caminho eles foram purificados, porque eles obedeceram. Nesse caminho de obediência, o milagre acontece. No caminho de obediência, você consegue realizar os seus sonhos. Mas ainda que Deus não responda aquilo que você tem pedido há tanto tempo, não significa que Deus não está com você, não significa que Deus não está te abençoando. Talvez Ele não tenha dado aquilo que você tenha pedido, mas não significa que você não está sendo abençoado, porque você acorda todo dia forte, você acorda todo dia, tem um emprego para você, e quando você termina o seu trabalho, tem uma família para você voltar, tem uma casa onde você pode repousar, porque o Senhor está te abençoando. Não pensa que foi pela sua força, pelo teu mérito que você conseguiu todas essas coisas, porque se o Senhor não estiver com você, meu irmão, o que você poderia fazer? Talvez na sua memória, nesse instante, você vai lembrar de algumas pessoas que se afastaram da igreja e estão prosperando. Talvez estejam, mas quando chegar aquele dia, quando Jesus voltar, e diz a palavra que o Senhor vai voltar, quando Ele voltar, como é que estará? Como estará essas pessoas diante de Deus? Talvez você não tenha prosperado, mas você continua firme diante do Senhor. Talvez você não tenha conseguido aquele carro que você queria, mas você está firme diante de Deus e Deus continua te abençoando. Você está forte, você está feliz, a sua família está unida, todos na sua casa estão saudáveis, essa doença não chega na sua casa, porque você está protegido pela mão do Senhor. A gente às vezes demora um pouco para compreender os projetos de Deus na nossa vida. Mas imagina se Abraão não tivesse obedecido ao Senhor, será que existiria Israel hoje? Se Ana não tivesse obedecido, se ela não tivesse cumprido aquilo que ela prometeu, de entregar o seu filho, a gratidão dela, de entregar o seu filho Samuel, será? Se a gente começar a colocar uns será em alguns pontos da Bíblia, se Deus não tivesse mandado Jesus, o que seria de nós? Estávamos condenados. Hoje, estaríamos como esses leprosos, talvez contaminados pelo pecado ou pela própria doença, afastado de nossos familiares, afastado daquilo que nós amamos, daquilo que nós queremos, estar tão próximo. Uma das coisas que eu mais amo é quando termino o meu dia, poder voltar para minha casa. Eu louvo o Senhor pela família que eu tenho, pela minha filha, pelo meu filho, pela minha esposa, pela minha casa. Eu me sinto como se estivesse num palácio, porque foi Deus que me deu. Eu sei quem eu era, onde eu estava, eu tinha sonhos, parecia que nada ia acontecer na minha vida. Eu pensava, meu Deus, eu estou vendo meus amigos prosperarem, todos, a maioria tem carro, a maioria tem sua casa, a maioria estão felizes, por que isso não acontece na minha vida? Eu perguntava, meu Deus, mas eu não estava na igreja, eu não tinha compromisso com o Senhor, mas quando eu tomei a decisão de de ir para a casa de Deus, quando eu comecei a entender aquilo que o Senhor queria para a minha vida, o Senhor começou a abençoar. Eu tenho motivos para agradecer a Deus por todas as coisas que Ele tem me feito. Eu louvo o Senhor por isso. Imagina Naamã, se ele não tivesse obedecido o homem de Deus, se ele tivesse, de fato, assim como ele pensou, que seria bobagem, pular 7 vezes no Rio Jordão, se lá onde ele morava tinha águas melhores, mas ele obedeceu, e por ele ser obediente, ele conseguiu a cura.
Então, se nós pararmos para pensar nesses nove leprosos que foram curados, mas não retornaram para obedecer, para agradecer ao Senhor. Algumas vezes temos que nos colocar diante dessa mensagem, diante dessa passagem, e ver o que Deus tem feito na nossa vida. Começar, talvez, a pontuar, pegar uma caneta e um papel, e ver tudo que Deus já fez na nossa vida. Talvez você vai cair de joelho e vai começar a chorar e a adorar o Senhor, porque você vai ver que você ganhou, você recebeu muito mais do que você merecia ou esperava da parte de Deus. A bondade do Senhor alcançou a sua casa, a bondade de Deus alcançou, assim como alcançou cada um desses leprosos. Só que nem todos voltaram para agradecer ao Senhor, apenas um, e este um nem era judeu. Este um era um estranho, um estrangeiro. Ele era um alienígena ali, porque não fazia parte. Mas quando ele clamou, ele estava junto com o povo de Deus. O Senhor ouviu e entregou para ele uma bênção maravilhosa, de ser curado, de ser tocado pelo próprio Deus. Talvez ele não tenha percebido na hora, mas conforme ele foi caminhando, ele foi vendo a restauração na sua vida. Eu estava imaginando esse homem, talvez ele tivesse perdido algum membro, talvez as suas roupas estavam mal cheirosas por causa da doença, talvez a esperança de ver seus familiares já tinha se perdido, mas durante o caminho ele começa a olhar assim para ele começa a ver que ele estava sendo restaurado. Não era só o físico, mas Deus estava restaurando tudo, as suas roupas, porque eu creio que Deus não faz nada pela metade. Se a gente olhar quando Deus pegou o povo lá do Egito, quando ele caminhava pelo deserto, diz a palavra que o Senhor cuidou deles uns 40 anos, que não faltou alimento, que não faltou vestimenta. Imagina aquelas crianças crescendo e a mesma roupa, porque não foi feita a outra, a roupa ia crescendo também, e com certeza com o mesmo aspecto de quem tinha pego a roupa naquele dia, porque o Senhor estava no controle. O Senhor não faz as coisas mais ou menos. Quem faz as coisas mais ou menos é o diabo. Às vezes ele mostra para você mais ou menos uma oportunidade que você julga ser boa, mais ou menos ele mostra para você algo que parece uma bênção, e isso faz às vezes muitos cristãos se afastarem da igreja e da presença do Senhor, ainda que tenha sido abençoado por Deus, como foi esses 9 leprosos que foram também curados. Jesus falou aqui, não foram 10 os curados, não foram 10. Então Jesus sabia que todos os 10 haviam recebido a mesma bênção, mas só um, quando percebeu, voltou correndo para agradecer ao Senhor. Eu não sei o que você precisa para dobrar os seus joelhos e agradecer ao Senhor. Eu não sei se você se sente agraciado por estar vivo hoje, por ter sido protegido, por ter a sua família, por ter seus filhos, por tudo que o Senhor tem feito na sua vida. Eu fico imaginando a família dessas pessoas, triste nas suas casas, sem conforto, sem um abraço, sem a proteção do seu marido, sem a proteção daquilo que deveria guardar, e de repente eles escutam a porta batendo, falando: Maria, José, né? Talvez assim, falando: eu cheguei, eu estou curado, Jesus me curou nessa noite, Jesus, Ele me deu uma nova oportunidade. Tentam imaginar a alegria dessa família, tentam imaginar como seria, talvez afastado por anos, por meses, talvez já imaginando, talvez
o meu marido já esteja morto, talvez o meu pai já esteja morto, a lepra levou ele, e de repente, essa pessoa, ela escuta a voz de novo: eu estou de volta, Jesus me curou, Jesus me salvou. Percebam que Jesus, quando ele fala para esse leproso assim, ele falou assim: vai, levanta-te e vá, a sua fé o salvou. A fé, ele acreditou que o Senhor havia falado, que quando mandava se mostrar para o sacerdote, é para que eles dessem, né, a última palavra: sim, você está puro, agora você oferece um sacrifício de agradecimento a Deus. E o maior agradecimento que Deus quer, Deus não quer sacrifício, Deus quer seu coração inteiramente para Ele, de adorador, um coração pronto para adorar, um coração pronto para amar e obedecer. Será que nós temos obedecido ao Senhor? Será que nós temos nos aproximado de Deus da forma que o Senhor espera? Eu estava conversando outro dia com um rapaz, e ele me perguntou assim, o que ele precisa fazer para que as coisas comecem a dar certo na vida dele. Ele falou: eu vou na igreja toda semana, mas nada dá certo para mim. Deus não me ouve, Deus não me escuta. Eu falei: será que Deus não te escuta, ou é você que não ouve Deus? Você conhece Deus? E claro que eu conheço Deus. Eu falei: você lê a palavra do Senhor? Ele falou assim: eu não leio, eu só ouço. Eu falei: então, se você não conhece Deus, para começar você tem que ler a palavra de Deus. Para começar você tem que conhecer Deus e saber a sua vontade. Você tem que ter intimidade, você ora, você dedica algum tempo para Deus. Se você não lê a palavra do Senhor, se você não dedica um tempo da sua vida para orar, como é que você espera que as coisas dê certo na sua vida? Eu falei assim: eu tenho certeza, se você a partir de hoje começar a ler a palavra de Deus, a começar a dedicar um tempo, orando, buscando a presença do Senhor, todos os dias, daqui a um tempo você vai falar para mim: Deus mudou a história da minha vida. Deus mudou a história da minha vida. Eu falei: e quando Deus mudar a história da sua vida, seja grato, seja obediente, continue sendo um adorador, e você vai ver o que o Senhor vai fazer na sua vida. Faça como este único leproso. Eu contei para ele a história desses 10 leprosos. Eu falei: 10 foram abençoados. Eu falei: eu já vi muitas pessoas na igreja ser abençoadas, e pouquíssimas continuarem, né, depois que viram a sua vida sendo restaurada, continuar na igreja. Se a gente começar a contar quantas pessoas nós já vimos passar aqui pela igreja, a gente sabe que essa rua aqui, a igreja, a rua estaria lotada. Pessoas que se afastaram do Senhor. Algumas se encontram presas, algumas estão no álcool, algumas estão nas drogas, algumas já morreram, ou estão na cama sofrendo. Mas aquelas que permaneceram firmes, estão aqui. Por isso, quando eu falo que a minoria está na presença de Deus, porque se a gente fizer uma comparação, apenas 10% continua firme no propósito de adorar e buscar a presença do Senhor. Eu estou me baseando por esta palavra, eu não estou dizendo que é isso, é o meu pensamento, eu estou imaginando como é, e eu acredito mais ou menos que seja assim. Pouquíssimas pessoas irão para o céu. Se a gente pensar nesse 1 bilhão de pessoas, hoje eu fui na casa de um rapaz, ele disse que é budista, e eu falei para ele: eu sou evangélico, eu sou cristão. Eu falei para ele: eu sou cristão. Ele falou: mas aqui o budismo também é para o bem, né? Não é para o mal, assim como eu acredito que tem macumba que é para o bem e macumba que é para o mal. Eu falei assim: então, eu acredito que as pessoas são boas e bem intencionadas, mas só existe um caminho que leva para o céu, e esse caminho é Jesus. Eu falei: se você ler a palavra do Senhor, está escrito lá: eu sou a caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ou seja, um dia nós estaremos diante do Senhor.
Mas se você tem que confessar Jesus como teu Salvador, senão o pecado vai te corromper. O pecado vai levar assim, você vai morrer um dia, e para onde que você vai? Você vai ficar aí recitando os seus mantras. Nada contra você, nada contra quem faz parte dessa religião ou de outra qualquer. Mas pensa bem, aonde que você quer estar? Você acha que você nasceu e acabou? Um dia você vai prestar conta, um dia você também vai estar diante de Deus. E aí você vai falar que nunca ouviu falar do Senhor? Não tem jeito, porque eu estou falando aqui agora para você. Ele falou, tem que pensar, né? Eu falei, pense bem. Pense que enquanto é tempo, porque Jesus já veio, já fez o sacrifício, e Ele mostrou para a gente como chegar até Deus. Mas haverá um tempo, e nós não sabemos quando. Os sinais estão aí. Quando Jesus vier, será como um piscar de olhos. Não haverá tempo. Outro dia, eu estava vendo acho que é procissão mesmo que fala. Procissão, e tinha um carro, um santo em cima. E eles estavam cantando a música lá do Roberto Carlos. Jesus Cristo, eu estou aqui. Eu falei, meu Deus, eu não quero cantar essa música não. Porque eu quero estar lá com Jesus. Quando Jesus voltar, se a gente vê essa música, ela é meio profética, porque ele fala que vê uma grande nuvem, e uma grande multidão, ou seja, Jesus está passando na nuvem, e uma grande multidão clamando, Jesus, eu estou aqui. É tarde demais, filho. Perdeu, já era, acabou. Então nós temos um tempo de adorar e buscar a presença de Deus. Aquele que obedece só se dá bem. Eu quero que o Senhor continue cada dia mais falando no seu coração, e aprenda a ter um coração obediente. Não pensa que você é o bonitinho da casa de Deus, não pensa que você é o queridinho do Senhor na casa de Deus, que você é o melhor, que você é o mais inteligente. Existem muitas pessoas simples, que às vezes nem abrem a boca direito dentro da igreja, ou às vezes, nesse momento, está só pensando, o Senhor vai levar, e alguns ficarão para trás, infelizmente. Então, não se julgue melhor ou maior do que os outros. Seja humilde. Se derrame diante do Senhor. A gente vê que esse leproso aqui, diz a palavra, que ele se lançou, com o rosto em terra. Como eu queria me lançar agora, diante de Jesus. Eu queria que Jesus estivesse aqui, fisicamente, para que eu me lançasse com o meu rosto em terra diante dele, e adorasse Ele. Imagine o Senhor, talvez Ele não esteja aqui fisicamente, mas a palavra nos garante que onde 2 ou mais estivessem reunidos no seu nome, Ele estaria presente. E o Senhor não mente, o Senhor nunca mentiu, e Ele está aqui nessa noite. Então sinta-se à vontade para adorar. Eu até quero convidar você, nesse instante, você que pode, dobre os seus joelhos. Dobre o seu joelho e adore o Senhor. Você, não é só você que pode e deseja adorar. Se você quiser, não estou pedindo você para se humilhar, não acha que isso é demais. Mas nós estamos deixando de fazer isso, nós estamos ficando com vergonha de adorar o Senhor. Eu gostaria de convidar aqui o louvor, que tocasse um louvor aqui para a gente, e nós pudéssemos dedicar um tempo em adorar o Senhor. Que dobrássemos os nossos joelhos e lembrássemos quem nós éramos, que nós nascemos, nós temos dentro de nós uma semente que tem a natureza de Adão, a natureza do pecado, mas Jesus veio semear em nossas vidas a semente da vida eterna, uma semente de perdão, uma semente de amor. E você que se sente agora agradecido ao Senhor, eu convido você a dobrar o seu joelho nessa noite. Você que está na sua casa aí, nos acompanhando pelo Facebook, dobre os seus joelhos e adore o Senhor. Santo Deus, Pai, eu me prostro diante de Ti, juntamente com a Tua igreja, Pai. Meu Deus, eu nada sou.
Eu sou carente, Senhor, junto da aos tua teus graça, do pés. teu amor, Pai. Perdoa, Senhor, por tantas vezes que eu me senti, Senhor, Pois pra maior que o meu ser irmão, maior que eu me senti melhor, Senhor, que eu me desviei dele até para não tocar em suas mãos. que me Ah, meu Deus, me render perdoa, te Pai. adorar. Eu quero te adorar, Senhor, nessa noite. Eu quero buscar, Tudo Senhor, que cada dia mais a tua há em face, mim. Senhor. Transforma, Deus, meu coração, Senhor. Eu quero ser transformado Quero te pelo seu poder, Pai. ofertar Eu quero ser o teu servo, Deus. Ah, Senhor, mais ainda. aquele que te pouco busca todos eu os dias, sei. aquele que te adora, Senhor, que é grato por tudo que o Senhor Se já fez, Pai. comparado ao que Senhor, eu não preciso mais nada, Senhor, além do teu perdão, do teu amor, Senhor. não sou Eu te louvo, Senhor, apenas pela minha servo, família. Eu teu te louvo amigo, pelos irmãos que estão aqui comigo, Senhor. Eu te louvo pelo meu pastor, Pai. Eu te louvo por esta igreja. Ah, Pai Santo, maravilhoso. Louvado seja o teu nome, Senhor. Senhor, tira de nós tudo aquilo que nos impede, Senhor, de aproximarmos mais de Ti, Senhor. E que nessa noite, Senhor, seja um divisor de águas em nossas vidas. E que possamos, como adorador, cada dia mais humilde, Senhor, buscar a Tua face, Senhor. Que sejamos sarados, Senhor, de todo mal, Pai. Se houver qualquer doença, Senhor, que sejamos curados agora pela Tua graça. Que seja doença da arrogância, que seja doença, Pai, da prepotência, de falta de amor pelo meu próximo, Senhor. Pela mensagem que eu deixei de mandar, Senhor. Oh, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, pelas palavras de amor que eu deveria ter falado, Pai. Nessa noite eu clamo, Pai. Derrama do seu poder, Senhor, em nome de Jesus. E opera um milagre nessa igreja, Senhor. Opera um milagre naquele que estão nos ouvindo nessa noite. É o que eu te peço, Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, alcança, Senhor, a nossa casa. Alcança, Senhor, os nossos vizinhos. Alcança, Senhor, cada pessoa dessa cidade, Senhor. Oh, meu Deus, abençoa, Senhor, este bairro. Abençoa os homens e mulheres de Deus comprometidos com a Tua palavra, Pai. Eu te louvo e te agradeço, Deus. Mais uma vez, Pai, eu te peço, eu te louvo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Graças a Deus. Quero te ofertar. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Mas ainda Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o teu nome, meu Pai. Deus maravilhoso. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado, Pai, por cada um que aqui está, Senhor. Teu amigo me Louvado seja o teu nome. Quero convidar aqui o pastor Fabiano Elias. Obrigado. Louvado seja. Glória a Deus. Convido você a se colocar em pé. Convido você a adorar o Senhor nessa noite. Convido você a exaltar o nome do Senhor. te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, muito obrigado pela sua palavra. Muito obrigado, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito em nós
e através de nós, Senhor. Somos o teu povo, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Muito obrigado pela sua palavra. Muito obrigado, Senhor, por cada bênção, por cada vitória, por cada conquista, por cada livramento, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor tem sido fiel para conosco. O Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem nos ajudado. O Senhor tem nos levantado. O Senhor tem nos restaurado, nos renovado. Ó Deus, muito obrigado por tudo, Senhor. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, continue nos abençoando, pois somos totalmente dependentes do Senhor, Pai. Somos totalmente dependentes do Senhor. Tu és o motivo da nossa canção. Tu és a razão da nossa existência. Tu és o ar que nós respiramos. Tu és o nosso pão de cada dia, o nosso pão diário. Muito obrigado por tudo, Senhor. Abençoa cada vida aqui presente, Senhor. Abençoa cada família aqui representada, Senhor. Abençoa cada pessoa que está participando, Senhor, pelo Facebook. Abençoa a tua igreja, Senhor. É o que nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Muito bem, irmãos, vamos orar finalizando agora. Evangelista Vanderlei vai estar orando, finalizando e também dando a bênção apostólica. Está caindo um dilúvio aqui em Taubaté, apareceu um vazamento aqui, mas se Deus quiser a gente vai resolver o mais rápido possível. Oremos. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, ó Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos na tua presença. Nós queremos te agradecer, ó Deus, em nome de Jesus. Nos ajude a sermos gratos ao Senhor a cada dia. Nos dá um resto de semana de bênção, de vitória. Nos leve em segurança para os nossos lares. É o que nós pedimos e te agradecemos com ação de graça, em nome de Jesus. Amém. Estenda suas mãos. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, e que a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós, e cada um diga amém.